de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, guerra de informações. Olha aí, guerra de informações. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP. A Psicologia Social estuda, né, todas essas questões da sociedade, estuda tanto as questões internas quanto as questões sociais. Sou mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, então vamos falar sobre um assunto super atual, notícias desta semana, o que está acontecendo no mundo, só para que a gente se oriente e encontre a verdade em meio a tanta informação, desinformação. Então vamos buscar a verdade em meio a tudo isso. Com este confronto entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra de informações pelo mundo afora chegou no seu auge. Então estamos agora no auge da guerra de informações. Então cada um falando uma coisa, cada lado falando uma coisa. E aí, o que você deve concluir disso? Eu vou dar algumas dicas para você buscar a verdade em meio a tudo isso. Como descobrir o que é verdade em meio a tantas informações e desinformações? Aonde está a verdade? Então, realmente uma busca, né? Às vezes encontramos informações opostas. Como podemos descobrir a verdade? A minha sugestão é que você veja as notícias por várias fontes e não apenas pela grande mídia. Sabe o que acontece com a grande mídia? Grande mídia são as várias emissoras tradicionais de televisão, etc. Que é a partir de uma fonte única. Então, a grande mídia, ela divulga as notícias a partir de uma fonte única. Já que as agências de notícias o que são? São as que levam as notícias para a grande mídia. Então, levam as notícias para o mundo. Então, são duas grandes agências, a UPI, United Press International, e Reuters. São essas duas agências. Elas trabalham juntas, com a mesma versão. Então, as notícias que vão para o mundo inteiro têm a mesma versão, têm uma visão única. Então, você, acostumado a assistir as notícias só pela grande mídia, vai ficar com uma visão única e não vai questionar essa visão. Então, toda a grande mídia trará uma visão única sobre os fatos e você precisa pesquisar em outras fontes. Então, procure em outras fontes, né? Vá para a internet, vá para outras fontes que vão trazer outras notícias, filmagens, fatos, reportagens. Agora, no final de investigar, de procurar, chegue às suas próprias conclusões. Isso que é importante. Você chegou a uma conclusão própria. E essa sua conclusão precisa ser totalmente respeitada. Porque é a partir da sua visão, a partir do seu discernimento, a partir das suas buscas. Então, isso tem que ser totalmente respeitado. E hoje vamos fazer reflexões de consciência, para aumentar o nosso nível de consciência. Não apenas individual, mas social, já que nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo. De discernimento. Discernimento é separar o joio do trigo, né? Usando uma frase do nosso querido e amado mestre Jesus o Cristo. Então, o discernimento é isso, eu vou separar o joio do trigo e vou ver o que é verdade, o que é mentira, o que é verdade, o que é fake news. Ou despertar. Nós estamos numa época de um grande despertar, porque ficamos confinados por tanto tempo, 2 anos de confinamento, e nesse período nós tivemos muitas consciências e nós estamos muito mais conscientes do que estávamos antes desse período de confinamento. Se você acredita totalmente na grande mídia, tá ok, você tem seus motivos para isso. Todos nós acreditávamos, né? Totalmente, né? Um tempo atrás era muito comum, a gente ouvia, acreditava e tudo mais.
Hoje só 46% acreditam, né? Se acredita em outra versão, também está tudo bem. Então você pode acreditar também em outra versão e está tudo bem. Então é a sua conclusão, é a sua consciência. O que você concluir está tudo certo, porque é a sua visão, isso que é importante. Eu vou dar um exemplo dessa guerra de informações na atualidade. E eu estou entrando em assuntos muito atuais para que você veja o que está acontecendo nesse exato momento no nosso planeta. Na quarta-feira dessa semana, então, do dia 9/3/2022, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou os Estados Unidos, olha a acusação forte, pesada, de terem laboratórios biológicos na Ucrânia para fazer armas biológicas. Essa declaração ela fez. Agora, esta é uma acusação grave, vinda de uma fonte oficial da Rússia. O Ministério de Relações Exteriores. Será que é só teoria da conspiração? Só teoria da conspiração? Quer dizer, uma entidade oficial, como o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, faz uma declaração oficial deste porte, dessa magnitude, dessa gravidade, e é só teoria da conspiração? Como a grande mídia fala, será? Será que não tem nem um pouquinho de verdade? Vamos pensar. Aí quando você lê a grande mídia, os meios de comunicação afirmam que é uma mentira falada pelas fontes oficiais da Rússia. É fake news, é mentira. Eles chegaram a usar esse termo em alguns textos, né? É teoria da conspiração. Agora, investigue você mesmo essas informações para decidir se você acredita, ou que a Rússia está fazendo uma denúncia verdadeira de que os Estados Unidos mantinham, né, laboratórios biológicos na Ucrânia para fazer armas biológicas. Bom, é uma informação verdadeira dos russos. Ou, 2, né, que a grande mídia está certa e que os Estados Unidos jamais fariam isso, né? Vocês sabem, né, que eles jamais fariam isso, né? E que as fontes oficiais russas estão mentindo, transmitindo fake news, né, com teorias da conspiração, porque os Estados Unidos jamais faria isso, né? Quando eu falo Estados Unidos, não é o país como um todo, mas são determinadas pessoas lá dentro, políticos, autoridades, né? Escolha a versão que lhe parecer mais verdadeira. Vamos para uma etapa 2 dessa guerra de informações. Na mesma comunicação das armas biológicas, Maria Zakharova afirmou que a Rússia não tem o objetivo de derrubar o governo de Kiev e espera avanços significativos na próxima rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia. O que você acha? Nós alcançaremos a paz depois desses confrontos, desses conflitos? Ou, primeiro, né? Ou a guerra continuará e destruirá a todos, será uma guerra mundial, vai destruir o mundo, etc. Também respeito às várias posições. Respeito a sua opinião, mas eu particularmente prefiro torcer pela paz do que por uma guerra mundial. Torço realmente pela paz e que a gente consiga superar essa fase e que não tenhamos uma guerra de grandes proporções. Até porque quem que vai enfrentar o exército russo, né? E muitas vezes unido ao exército da China, né? Quer dizer, duvido que tenha alguma nação que queira fazer isso, mas eu torço pela paz e não por uma continuidade de uma guerra que se torne uma guerra mundial. Torço muito pela paz. Etapa 3 da guerra de informações. O presidente russo, Vladimir Putin, e outras autoridades russas, né, de vários ministérios, disseram que estão combatendo
terroristas. Até aí a gente já percebe que a coisa é meio séria. E neonazistas. O que é isso? Neonazistas na Ucrânia. E isso foram declarações oficiais. Novamente, é uma fala muito forte, né? Quer dizer, e no que, a pergunta é, no que você acredita? Que é mera teoria da conspiração, e ele falou isso só como pretexto para invadir a Ucrânia? Então, não, André, isso é teoria da conspiração. Não tem neonazista atualmente, né? Isso não existe mais, né? Ou 2, ou que realmente existam terroristas e neonazistas lá. Mas, veja bem, chegou na sua conclusão respeito a qualquer uma posição, entende? Você vai chegar na sua conclusão. Chegue às suas próprias conclusões, fazendo seus estudos e buscas, mas busque a verdade, seja ela qual for, tá? Agora, você pode me perguntar, André, mas por que isso é tão importante? Buscar a verdade é tão importante? Porque precisamos entender o que está realmente acontecendo no mundo. Qual é a realidade? Quais são os fatos e o que está realmente acontecendo? Sem sermos direcionados por uma grande mídia. Como acontecia no passado, nós éramos totalmente direcionados por essa grande mídia. E sempre houve interesses políticos e econômicos que você sabe muito bem. Mas nós acreditávamos. E hoje estamos questionando mais. Como eu disse, apenas 46% da população acredita na grande mídia. Então, hoje, temos muita consciência desta manipulação, né? A grande mídia é acostumada em manipular as nossas opiniões. Em manipulação de massa. Vamos entender esse conceito, né? O próprio Freud escreveu um livro chamado A Psicologia das Massas, ou da massa, né? O que é a massa? A massa é como se fosse a massa do pão. Ela é toda homogênea, ela é toda igual. Todo mundo com a mesma opinião. Então, manipulação de massa é você divulgar tanto uma versão que todo mundo fica pensando a mesma coisa. Isso é manipulação de massa. E a massa é justamente por ser homogênea. Então, é a massa do pão branco. Todo mundo igual, todo mundo pensando igual e tudo mais. E no efeito manada. Efeito manada, o que é o efeito manada? Você convence alguns, esses alguns convencem outros e vai todo mundo na mesma direção. Então, cuidado com manipulação de massa. E o Freud estudou muito bem a psicologia das massas, né, neste texto, né? E o efeito manada. O efeito de todo mundo ter a mesma opinião e ir para a mesma direção, né? É como uma manada de búfalos que vai na mesma direção. Então, o líder corre numa direção e todos vão atrás. Então, a mídia sempre foi uma liderança que puxava toda a manada, por isso o efeito manada. Bom, agora, qual é a solução para essa situação? Pense por conta própria. Adquira mais consciência. Adquira mais discernimento. Faça um despertar da sua consciência. E queira enxergar a verdade, seja ela qual for. Qual é a verdade dos fatos? O que está realmente acontecendo no mundo? E aí você vai chegar em conclusões muito interessantes. Para não ser conduzido nessa guerra de informações. Então você não é mais conduzido, né, por essa opinião da grande mídia e você começa a desenvolver seu próprio discernimento, você faz os seus estudos, você faz as suas investigações. Só entenderemos o que está acontecendo de verdade naquela região do mundo quando passar algum tempo. No momento existem muitas desinformações e busque várias fontes para descobrir a verdade. Agora, qual a importância disso do ponto de vista psicológico e social?
Quando você tem essa iniciativa, você tem uma grande libertação. Você desenvolve a sua própria maneira de pensar, sem se importar com o efeito manada, sem se importar com a manipulação de massa. Você começa a desenvolver sua própria consciência. E isso que é importante. Cada um de nós ter a sua própria inteligência desenvolvida, a própria consciência, o próprio discernimento e esse grande despertar para o que realmente acontece no mundo. E aí a gente não é mais tão manipulado, porque essa manipulação acontece na nossa sociedade. Então você se torna uma inteligência independente. Como é que conseguiremos ter forças independentes? Com inteligências independentes. Agora, no meio de tudo isso, as pessoas entram em grande ansiedade, alguns entram em depressão, alguns pensam até em suicídio. Então, muitas pessoas têm um efeito psicológico devastador a partir de toda essa manipulação. Porque é uma manipulação muito em cima do medo, da ameaça, de querer que você obedeça de qualquer jeito, de querer que você perca a reflexão. Então, isso cria muitos problemas psicológicos em todo o mundo, né, no planeta inteiro e aqui no Brasil, evidentemente, também. Então, você que nesse momento histórico, nesse momento da sua vida também, precisa fazer uma psicoterapia, você pode conversar com a doutora Rosana Luiza e conversar, inclusive, sobre valores que possibilitem essa psicoterapia. Você vai telefonar no 971 91 7232. 971 91 7232. Essa é uma dica interessante para que você faça a sua psicoterapia e consiga lidar com os problemas psicológicos, mesmo que eles sejam decorrentes dessa situação social. Muitas vezes o problema psicológico é decorrente de uma situação social ou ambiental. Mas é muito importante trabalhar com esses problemas para que você consiga superá-los. Então, uma psicoterapia é sempre muito importante nesse sentido. Você já deve estar acompanhando, alguns de vocês, né, o programa que nós fazemos também, eu e a doutora Rosana, todas as quartas-feiras, 10h30 da noite, aqui pela Rádio Vibe Mundial. E a partir disso você também pode ter um enfoque mais psicológico. Nas quartas-feiras eu dou um enfoque muito mais psicológico, né? Nas sextas-feiras eu vou para um enfoque mais social, nas quartas-feiras vou para um enfoque mais psicológico. Vamos concluir o nosso tema. Nós precisamos desenvolver a nossa consciência social. O que é isso, André? Consciência social. Precisamos ter a consciência do que acontece conosco, né? Consciência de nós mesmos, né? E a consciência do que acontece na sociedade. Essa é a consciência social. Por quê? Porque aí nós vamos entender o mundo que nos cerca. Nós não vamos viver uma vida social sem muita consciência, sem entender muito o que se passa. Então nós temos também vivendo esse grande despertar. O que é o grande despertar? Esta pandemia nos trouxe o confinamento. Ficamos presos em casa, retidos, não podíamos ir para esse local ou aquele local, então trouxe o confinamento. Agora, ao mesmo tempo, nesse confinamento, muitos fizeram grandes reflexões. E as mídias sociais, a internet especificamente, nos trouxe muitas revelações que foram além da grande mídia. E estas revelações começaram a despertar a nossa consciência. Então nós, na atualidade, não somos tão enganáveis, não somos tão manipulados
ou manipuláveis também. Então, nós não seremos tão enganados daqui para frente. Estamos atentos. E essa consciência que desenvolvemos é que foi o grande despertar. Então, esta pandemia nos trouxe o grande despertar da nossa consciência, do nosso discernimento. E nós percebemos na atualidade o que não percebíamos antes. E isso de uma forma geral. Aí você pode dizer assim, não, André, eu discordo, eu acho que a maior parte das pessoas não está percebendo. Não, veja bem, está percebendo sim, a maior parte das pessoas, mas essas pessoas, é como eu falei no último programa, formam uma maioria silenciosa. Então, como percebem que existe essa manipulação de massa, esse efeito manada, preferem não falar a própria opinião. Mas é uma maioria, sim, que está silenciosa, aguardando o momento certo de se expressar e a forma correta de se expressar. Porque muitas vezes essa pessoa vai se colocar e não é bem acolhida na sua opinião, na sua visão e tudo mais. Então, é um despertar da consciência, mas as pessoas ainda preferem ficar quietas para não ter grandes problemas, vamos dizer assim. E também precisamos do aprimoramento interno e social. Por que precisamos ver os nossos problemas? Para fazer um aprimoramento. Simples assim. Por que precisamos ver os problemas da sociedade? Para a sociedade se aprimorar. Então, o aprimoramento é tanto interno quanto social. E só viveremos de forma melhor com o nosso aprimoramento interno e o aprimoramento da sociedade como um todo. Então, por isso que a consciência é uma coisa tão importante, e é por isso que esta guerra de informações pode ser completamente vencida por nós, na medida em que nós adquirimos mais consciência. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.